que subiu 10 milhões em uma hora? Bem, se não quiser, não compre. De qualquer forma, é um desperdício vendê-lo. Essa é a única forma de quitar suas dívidas. Se alguém te emprestar 80 milhões por 9, você pagaria tudo e ainda sobrariam 20. O que você sacrificaria para ter seu lugar no mundo? Para No Woo-seong, funcionário comum em Seul, a resposta é tudo. Em um mercado imobiliário à beira do colapso, ele consegue adquirir o apartamento dos seus sonhos, mas a alegria logo se transforma em um calvário. As dívidas o sufocam e um estranho barulho vindo dos andares superiores começa a fragmentar sua realidade. Entre o pânico financeiro e a suspeita de que seus vizinhos escondem algo sombrio, o silêncio se torna um luxo inalcançável e a própria estrutura do prédio parece conspirar contra seus habitantes. Falo do filme Meus 84 Metros Quadrados. Antes de tudo, agradeço aos membros do Clube Elite em Minutos, que possibilitam cada vídeo. Se você quiser fazer parte desta família, é só clicar no botão Seja Membro. Tudo começa quando as notícias informam que os preços dos apartamentos em Seul atingiram níveis históricos novamente. Diante desse aumento contínuo, o governo pretende adotar regulações de empréstimos muito rigorosas. Por isso, os especialistas aconselham aproveitar a oportunidade imediata para comprar e recomendam não deixá-la passar sob nenhuma circunstância. Depois conhecemos No Woo-seong, um funcionário de escritório de cerca de 30 anos que viaja de trem falando ao telefone. Ele garante que chegará em minutos, mas é alertado que, se atrasar, perderá uma oportunidade única. Woo-seong desce do trem e corre com todas as suas forças até chegar a uma imobiliária. Você quer comprar um apartamento, mas descobre que o preço subiu muito rápido. Os proprietários indiferentes dizem que, se não quiser, não compre. Eles acham que vender é quase desperdício, já que há uma fila enorme de pessoas esperando pelo imóvel. Sob uma pressão esmagadora, Woo-seong decide arriscar e comprá-lo. Para isso, ele usa todas as economias, aposentadoria, faz hipoteca e até compromete o campo de alho da mãe. Porém, as coisas não saem como ele queria, já que seu sonho de viver feliz com a esposa está ameaçado. 2 anos depois, seu apartamento virou um caos, com lixo por todos os lados. Ele não tem nem mesmo uma cama ou ar-condicionado, apenas um pequeno ventilador, já que é obrigado a economizar ao máximo na eletricidade. Agora, ele vive completamente sozinho e está sufocado pelas dívidas com o banco, enfrentando sérias dificuldades para pagar os altos juros do seu empréstimo hipotecário. Para piorar, o mercado mudou drasticamente. Agora há excesso de imóveis à venda após forte queda nos preços. Apesar da crise, especialistas afirmam que, historicamente, os preços em Seul costumam subir e vão aumentar em breve. Eles recomendam não desistir, alertando que se venderem agora, vão se arrepender profundamente, por isso No Woo-seong decide esperar. Ao chegar ao trabalho, seu chefe zomba cruelmente dele, dizendo que teria sido melhor comprar criptomoedas que o apartamento, basicamente o chamando de idiota, por pedir empréstimos impagáveis e investir as economias de toda a sua vida. Seu superior afirma que a economia está nesse estado por culpa de viciados em investimento e especulação. Woo-seong se defende dizendo que não é viciado, só mora em seu apartamento. Seu chefe responde que ele só deixou de ser pobre para ser um pobre com casa e muito endividado. Durante o intervalo, No Woo-seong sai para fumar com um colega, que aconselha suportar as grosserias do chefe, já que não há alternativa. Devido à grande dívida que precisa pagar, Woo-seong afirma que vai suportar. Porém, seu colega questiona se ele realmente não quer vender o apartamento. Especialmente porque todo mês ele paga em juros mais do que recebe de salário. Woo-seong insiste que não pode vender agora porque os preços podem subir, mas seu amigo sugere que pense na queda contínua e pede que desista. Woo-seong responde que mesmo se oferecesse, ninguém compraria e que não tem dinheiro nem para pagar um aluguel básico. Seu amigo demonstra preocupação, dizendo que Woo-seong parece abatido e nem faz mais a barba. Ele explica que o barulho dos vizinhos o impede de dormir. Antes de voltar, o amigo diz que o chefe fará uma festa e quer que eles vão. Planejam embebedá-lo para conseguir dicas de investimento e saber como enriqueceu. Após o expediente, Woo-seong espera estar sozinho. Depois de se certificar de que está só, ele recolhe todos os seus aparelhos eletrônicos recarregáveis que trouxe para carregar no escritório e assim economizar eletricidade em seu apartamento. Finalmente, ele entra na cozinha e pega lanches e bebidas para evitar gastar mais dinheiro.
Ao chegar em casa, Woo Seong encontra vários bilhetes na porta. Nelas, os vizinhos reclamam que seus filhos estão tentando estudar e não conseguem se concentrar devido ao barulho excessivo que ele supostamente faz. Enquanto isso acontece, vemos que alguém está gravando ele sem que ele perceba. Diante disso, Woo Seong reclama no escritório de manutenção, denunciando o barulho excessivo dos vizinhos. A equipe informa que já tentou ligar para eles, mas ninguém atende o interfone. Woo Seong exige que eles vão falar pessoalmente com os vizinhos. Ele destaca que os vizinhos de baixo continuam deixando bilhetes em sua porta e pede que expliquem a eles que ele não é responsável pelos barulhos. Para economizar energia, Woo Seong não acende as luzes de casa e usa lâmpadas recarregáveis carregadas no trabalho. Além disso, ele trabalha à noite como entregador de comida. Ao voltar do turno, encontra mais bilhetes colados na porta. Durante a madrugada, o barulho persistente dos vizinhos o acorda novamente. Ao verificar a tela do interfone para ver quem está lá fora, ele descobre uma senhora. É ela quem escreve os bilhetes. Woo Seong sai e explica que não é ele quem faz os barulhos e também acabou de acordar por causa deles. Ela insiste que seu marido tem certeza de que o barulho vem do apartamento. Indignado com a incredulidade dela, Woo Seong tenta entrar, mas ela segura a porta para impedir que feche. Ela ameaça, dizendo que ele não vai querer que seu marido suba, pois ficará muito bravo. Woo Seong, irritado com a ameaça em casa, desafia ela a entrar e provar que não faz barulho. A senhora entra e, estranhamente, nesse momento, tudo está em silêncio. Com um tom assustador, ela diz que foi bastante paciente e vai embora. Imediatamente depois que ela sai, os barulhos vindos do andar de cima começam novamente. Woo Seong sobe e explica ao vizinho que a moradora de baixo reclama dos barulhos que atrapalham os estudos dos filhos. O homem responde que sofre do mesmo problema. Ele também ouve estrondos. E o vizinho de baixo já subiu várias vezes para reclamar, avisando que se o barulho noturno continuar, eles vão se arrepender. Woo Seong então decide subir mais um andar. Lá, outro homem nega ser a fonte do barulho. Ele explica que sua desculpa de não ouvir o alarme é apenas um pretexto de trabalho, pois ele nem sequer programa o alarme. Insiste que os distúrbios vêm do andar de cima, onde o pessoal acorda muito cedo. Woo Seong hesita por estar no 14º andar, mas o homem o incentiva a conferir. Woo Seong chega ao último apartamento e encontra um idoso com a esposa e um cachorro. Ao pedir silêncio, o homem confuso diz que mal anda e passa o dia sentado. Woo Seong afirma que os sons coincidem com o momento em que acorda e com o alarme do celular. Diante disso, o idoso reage com fúria e amargura, exige provas das acusações e afirma que as pessoas fazem barulho simplesmente por estarem vivas. Ele afirma que os culpados são os vizinhos de cima e orienta que reclamações sejam feitas diretamente à presidente dos moradores. Woo Seong chega ao último andar, mas ninguém responde. Quando está prestes a sair, a presidente dos moradores abre a porta e o convida a entrar, explicando que alguém a chamou pelo interfone. Ela suspeita que a visita dele seja pelo barulho e Woo Seong confirma que os vizinhos o mandaram subir. A mulher questiona essa lógica. Ela diz que por causa das paredes de sustentação, é quase impossível saber se um som vem de cima ou de baixo. Diante da dúvida de Woo Seong sobre a estrutura, ela afirma que prédios não fazem barulho, e sim as pessoas. Aflito, Woo Seong confessa que o assédio da vizinha o deixa louco. A presidente promete resolver e lhe dá dinheiro como compensação. Ela pede que ele coopere para manter a harmonia e mostra conhecer sua situação. Ela sabe que ele mora sozinho, teme vender se os preços subirem e sente-se julgado pelos amigos. Por fim, pede que resista e mantenha a calma até a inauguração da nova linha do metrô. Aviso que este é um momento crítico, em que não podem cometer erros que prejudiquem o valor da propriedade. Ao voltar ao apartamento, Woo Seong percebe que sua bicicleta foi danificada. Ele está convencido de que a responsável é sua vizinha, então tira uma foto do dano e mostra para seu amigo. Ao ver a foto, seu amigo sugere ir à polícia, pois a situação pode ser considerada chantagem ou assédio. Woo Seong responde que fazer isso só os deixaria ainda mais irritados e lembra que a presidente o avisou para ter cuidado. Seu amigo insiste que não pode ficar calado só porque ela lhe deu dinheiro, mas Woo Seong diz que o valor recebido cobriu os juros. Mesmo assim, seu amigo avisa que isso não resolverá o problema de fato.
Depois, seu amigo conta que na noite anterior embebedou o chefe e aproveitou para descobrir todos os sinais criptográficos dele. Ele mostra como a moeda GB atinge seu ponto mais baixo durante a noite. E como, uma vez atingido esse nível, ela vai subir com força até alcançar seu recorde histórico de 815% em 15 de agosto, o dia da libertação. Após esse pico, a moeda vai cair. Portanto, o plano consiste em comprar quando atingir 815 wons, para obter um rendimento de 815%, ou seja, um lucro equivalente a 9 vezes o investimento inicial. Para reforçar seu argumento, ele mostra como a Horacoin caiu até 500 wons e depois quintuplicou, explicando que foi assim que o chefe construiu sua fortuna. Apesar de tudo, Woo Seong se mostra desconfiado. Seu amigo diz que não precisa convencê-lo imediatamente, já que essa informação é extremamente valiosa. O Woo Seong diz que não tem dinheiro, mas gostaria de investir. Seu amigo então o incentiva a solicitar um empréstimo privado, garantindo que é completamente seguro, que assim ele poderá sair de todas as suas dívidas e ainda vai sobrar dinheiro. O Seong recusa inicialmente, dizendo que não pedirá empréstimo para algo em que não confia totalmente. Apesar das dúvidas, ele procura os agiotas, mas recebe uma notificação dizendo que não é elegível para o empréstimo. Logo após, Jong Jong-seok manda mensagem dizendo saber que ele busca dinheiro e sugere usar o apartamento como garantia. Naquela noite, Woo Seong verifica constantemente a página de investimentos e observa o valor cair, se aproximando dos 800 won, exatamente como seu amigo havia avisado. Ele fica tão distraído que acaba sendo atropelado por uma motocicleta. Cansado e sobrecarregado, ele liga para o amigo e admite que odeia sua situação atual e não quer mais continuar. Ele pergunta se o amigo tem certeza do que previu. O amigo confirma e questiona se o empréstimo foi aprovado. Com determinação, Woo Seong finalmente diz que fará isso. Woo Seong vai ao escritório de empréstimos e informa que o anúncio de aluguel do seu apartamento mudou para a venda. Ele diz que precisa do contrato e do sinal ainda naquele dia. No dia seguinte, o homem com quem falou consegue um comprador para ele. Woo Seong pede adiantamento de 85 milhões de won antes do contrato e questiona o que ocorre se cancelar antes do pagamento total. Explicam a ele que nesse caso teria que pagar o dobro ao comprador. Apesar do risco, Woo Seong decide assinar o contrato. Ele sai apressado, correndo o máximo que pode, pois seu telefone está prestes a ficar sem bateria. Ao chegar, ele liga para o amigo e avisa que conseguiu o pagamento inicial e que ao obter lucros, cancelará o contrato. Seu amigo então o lembra que ele deve comprar exatamente quando o preço da moeda atingir 815 wones. Woo Seong segue as instruções ao pé da letra. No momento exato em que a moeda atinge esse valor, ele faz a compra e passa a noite inteira observando atentamente o gráfico, sem tirar os olhos da tela. Durante o dia, seu amigo liga para ele. Ambos ficam eufóricos ao ver que o preço dobrou e que os gráficos continuam subindo. No entanto, seu amigo o acalma e avisa que eles não podem perder a cabeça antes de vender. Ele indica a data e a hora exatas em que a moeda vai atingir o seu ponto máximo. E enfatiza que nesse momento eles devem vender para garantir um retorno de 815%. Também alerta que, se algo parecer errado, eles devem vender imediatamente e ficar atentos o dia todo. Animado e cheio de otimismo, Woo Seong organiza seu apartamento e faz uma faxina completa. Pela primeira vez em muito tempo, sente que tudo está indo bem. Mais tarde, ele adormece, mas é acordado por barulhos. Logo após, seu vizinho do 15º andar bate à porta querendo saber o que está acontecendo. Convencido de que não é ele quem faz os barulhos, Woo Seong permite a entrada do vizinho sem receio. Porém, assim que ele entra, os sons cessam totalmente. No entanto, ele se questiona como pode não ouvir nada com outra pessoa presente e desconfia que está sendo vigiado. Woo Seong diz ao seu vizinho que os responsáveis são os vizinhos do andar de baixo, que ele considera estranhos e suspeita que possam estar se vingando dele. O vizinho não acredita nele, acha que Woo Seong é o culpado e vai embora. Furioso, convencido de que os vizinhos de baixo causam os barulhos, Woo Seong começa a bater forte no chão. Nesse momento, ao olhar para a janela, percebe que alguém está gravando ele enquanto bate no chão. Woo Seong sai decidido a confrontar seus vizinhos, mas uma jovem o intercepta, acusando-o de ser a origem do barulho.
Sua reação brusca a afasta, deixando-o ainda mais inquieto. Ao sair do prédio, outro vizinho menciona que no bloco ao lado houve um assassinato por causa de disputas de barulho e alerta que se algo parecido acontecer ali, o valor dos imóveis vai despencar. Horrorizado, o Seong percebe que o homem é seu vizinho de baixo, marido da mulher que o incomoda. Ansioso, ele se tranca em casa e passa 3 dias obcecado pelos gráficos de investimento, enquanto os ruídos e reclamações dos outros moradores persistem. Após uma série de sonhos angustiantes sobre sua mãe e a queda dos preços, ele finalmente acorda e descobre que seu investimento gerou um lucro de 480%. No entanto, o alívio dura pouco. Enquanto observa os gráficos, os barulhos retornam com intensidade insuportável. Dominado pelo desespero, o Seong pega um martelo e começa a bater no chão freneticamente, repetidas vezes. Pouco depois, batem forte na porta. O Seong abre e se depara com vários vizinhos do prédio que o repreendem furiosamente pelo barulho. Eles tentam entrar no apartamento, mas ele impede. Nesse momento, a presidente dos moradores chega e pergunta o que está acontecendo. Os vizinhos afirmam que não aguentam mais essas condições. Ela diz que, se não suportam o barulho, deveriam ir embora. Alguns começam a murmurar que o Seong provoca os barulhos de propósito para afastar os moradores e desvalorizar o prédio. O Seong, alterado, afirma que os vizinhos de baixo o vigiam com um telefone e sempre param o barulho quando alguém chega para culpá-lo. Ele pede que liguem o telefone e verifiquem o apartamento de baixo, convencido de que lá está a prova. O vizinho de baixo então sugere que primeiro verifiquem o apartamento de U Seong. Alguns vizinhos concordam e entram. Quando o vizinho de baixo tenta entrar, U Seong o impede. De repente, ouve-se um barulho ensurdecedor. O Seong insiste que não é ele, mas os vizinhos encontram em seu apartamento um artefato que produz um som intenso. O Seong não entende como o objeto foi parar ali e, irritado, confronta o vizinho de baixo, certo de que ele o colocou. O vizinho responde de forma desdenhosa e diz em poucas palavras que ele está louco. Isso deixa o Seong ainda mais furioso, que começa a gritar para todos irem embora. O vizinho de baixo fica no apartamento, agride o Seong e depois se joga no chão, fingindo ter sido agredido por ele. Nesse exato momento, a polícia chega e leva o Seong preso. Desesperado, o Seong pede que devolvam seu telefone e quando o recebe, descobre que a tela está quebrada. O pânico toma conta dele. Ele precisa sacar seu investimento imediatamente ou perderá tudo. Então, finge forte dor de estômago para ir ao banheiro. Um policial retira as algemas de U Seong, que tenta fugir correndo, mas é logo alcançado. Ele se solta por um instante, corre para o escritório ao ver um computador, se tranca e acessa a página de investimentos, decidido a sacar todo o seu dinheiro. No entanto, os policiais invadem o quarto e atiram nele com uma arma de choque. Apesar da dor, o Seong faz um último esforço, volta ao computador e tenta vender com o mouse, mas não consegue. Um dos policiais desliga o equipamento e o Seong, paralisado pelo choque, perde a consciência. Quando o Seong acorda, informam que ele não é culpado, pois o vídeo ilegal foi achado no celular do vizinho e várias testemunhas disseram que foi o vizinho quem o agrediu. O Seong não liga para nada disso, só quer sacar seu dinheiro. No apartamento liga o notebook e desesperado descobre que perdeu tudo. Já é tarde demais. Cansado de tudo, o Seong escreve uma carta para a mãe e vai à varanda para tirar a própria vida. Porém, nesse instante, houve um barulho. Movido pela raiva, o Seong pega um martelo e desce para enfrentar os vizinhos barulhentos. No corredor, ele encontra um vizinho que o repreende por não ficar quieto. Cansado, o Seong grita que não é culpado pelo barulho e, irritado, parte para cima dele. No entanto, o vizinho o empurra, derrubando-o no chão, depois o arrasta para seu apartamento e está prestes a agredi-lo, mas nesse momento, ambos ouvem os barulhos. O vizinho, ao perceber que o Seong estava dizendo a verdade o tempo todo, para. Ao ver a carta que o Seong havia escrito para sua mãe, o vizinho começa a compreender a dimensão do sofrimento que a situação causou. O Seong confessa a ele que, por causa dos vizinhos de baixo, sua vida já está arruinada. Eles então decidem unir forças para confrontar os responsáveis. Ao chegarem ao apartamento dos vizinhos de baixo e encontrarem vazio, decidem investigar e logo percebem que os mesmos barulhos continuam.
Finalmente, descobrem que não eram eles os responsáveis pela confusão. Ao inspecionarem mais a fundo, encontram os mesmos recibos que Woo Seong recebeu quando vendeu seu apartamento. Ou seja, os vizinhos também estão no processo de vender sua propriedade para a mesma pessoa que comprou a dele. O vizinho, agora aliado a Woo Seong, conta que essas pessoas também são seus proprietários, investiram no depósito e provavelmente têm outros apartamentos no prédio. Woo Seong diz que eles já sabiam da chegada do metrô e fazem barulho de propósito para comprar todo o prédio. Algo está acontecendo aqui e o último andar parece ser o epicentro. Seu vizinho explica que se encontrarem provas de que eles são os causadores do barulho, os contratos seriam anulados, pois as ameaças de tornar isso público os obrigariam a cancelar os acordos. Uma nova esperança surge em Woo Seong. A presidente dos moradores chama Woo Seong pelo interfone e pede para conversar sobre o ocorrido, solicitando que ele suba ao seu apartamento. Ao chegar, a presidente questiona se o vizinho dele realmente se machucou sozinho. Woo Seong, confuso, pergunta o motivo da curiosidade. Nesse momento, o vizinho agora aliado de Woo Seong interrompe os dois e distrai a presidente. Woo Seong aproveita e pede para ir ao banheiro. A estratégia funciona e enquanto isso, dentro do apartamento, o comprador aparece. Ele diz à presidente que Woo Seong estava bisbilhotando suas coisas no quarto. Após isso, Woo Seong e o vizinho são expulsos do apartamento. Do lado de fora, Woo Seong admite ao vizinho que acredita serem os culpados pelo barulho. E acrescenta que viu uma porta de aço com um leitor de digitais, de onde provavelmente vem todo o som. Seu vizinho diz que eles precisam bolar um plano. Os dois se apresentam formalmente. O vizinho se chama Jin-ho. Ele sugere a Woo Seong que descanse, pois precisam estar prontos para colocar o plano em prática. Woo Seong checa o telefone conectado às caixas de som que faziam barulho em seu apartamento. Ao explorar a rede, ele percebe que o dispositivo está conectado a uma rede Wi-Fi. Decidido a investigar, ele vai ao apartamento de Jin-ho e pergunta se ele tem internet. Jin-ho diz que não, mas Woo Seong percebe que o sinal vem do próprio apartamento de Jin-ho. Nesse momento, Woo Seong fica convencido sobre Jin-ho. Ele colocou o telefone e o alto-falante em seu apartamento para incomodá-lo. Sentindo-se cada vez mais desconcertado, Woo Seong segue Jin-ho até a sauna do prédio, um lugar para o qual Jin-ho já o havia convidado antes. No limiar da porta, Woo Seong diz a ele que finalmente reconsiderou o convite e aceita entrar, mas antes de entrar menciona que não tem dinheiro. Jin-ho responde que não há problema e manda ele entrar dizendo que cobrará na sua conta. É nesse momento que Woo Seong aproveita para trocar as chaves dos apartamentos sem que Jin-ho perceba. Dentro da sauna, Jin-ho explica a Woo Seong com o que trabalha. Ele conta que grava vídeos em lugares perigosos e os vende para meios de comunicação, arriscando a vida sem receber reconhecimento. Relata como foi torturado nessas gravações. Enquanto as emissoras de TV lucravam com seu material, Jin-ho revela a Woo Seong que investiga o caso do barulho entre andares e que, se pudesse, eliminaria os responsáveis. Woo Seong, entrando na onda, responde que também desejaria o mesmo. Um tempo depois, Woo Seong se despede e retorna ao prédio. Ao entrar no apartamento de Jin-ho, descobre que a rede Wi-Fi que havia encontrado antes vem realmente dali. O mais preocupante é que no apartamento de Jin-ho, ele acha mais dispositivos de vigilância. Ele parece espionar todos os moradores com câmeras escondidas em cada apartamento. Com um tablet, ele vê em tempo real o que ocorre em cada casa. Ao chegar ao apartamento, Jin-ho faz Woo Seong se esconder. De seu esconderijo, Woo Seong vê que Jin-ho o gravou na sauna, especialmente quando falou em acabar com os vizinhos pelo barulho. Ele também assiste gravações de vizinhos falando mal dele, o que aumenta sua paranoia. Enquanto Jin-ho dorme, Woo Seong sai do esconderijo, indeciso entre destruir o material gravado ou tomar uma atitude mais drástica e atacar Jin-ho. Bem quando ele está tomando uma decisão, alguém bate à porta do apartamento. É a vizinha do andar de baixo, a esposa do homem que sempre parece estar em conflito com Woo Seong. Ela entra no apartamento de Jin-ho, destruindo várias coisas, e diz que foi informada de que seu marido não vai mais reagir. Jin-ho, claramente irritado, diz que pediu para ele fingir estar ferido, não se machucar de forma tão idiota. Ele lembra que o único objetivo era ganhar tempo até o dia da libertação.
Depois, ele menciona que ela mesma tinha prometido que faria de tudo para estender o contrato de aluguel, porque precisava ficar pelo bem-estar dos filhos. A mulher culpa Jin-ho pela situação do marido agonizante, mas ele, impassível, afirma que isso é positivo. Quanto mais mortes, mais confusão e tensão. Após essa troca, Jin-ho entrega mais dinheiro para a mulher, mas ela, em um acesso de fúria, destrói os discos de Jin-ho onde ele guardava suas gravações. Isso provoca a fúria de Jin-ho, que, enfurecido, a agride brutalmente até tirar sua vida. Jin-ho entra em contato com as autoridades para denunciar falsamente que seu vizinho invadiu sua casa e matou uma mulher. Ele finge fechar a porta para Woo Seong achar que ele saiu, mas quando Woo Seong aparece, ele está esperando na porta. Em uma reviravolta perversa, Jin-ho pega um martelo e começa a se golpear para incriminar Woo Seong, confessando que planejou isso por muito tempo. Quando Woo Seong pergunta por que foi escolhido, Jin-ho responde que, após investigar, concluiu que ele era o alvo mais vulnerável para sua encenação. Ele o descreve como o exemplo perfeito do sofrimento de sua geração. Sua tragédia vai enviar a mensagem ideal. Woo Seong parecerá um louco que matou os vizinhos cansado do barulho, enquanto Jin-ho será o herói que sobreviveu para denunciar a real causa, a construção deficiente do prédio. À beira da morte, Woo Seong propõe uma aliança desesperada e sugere encobrir o crime da vizinha, fingindo suicídio por estresse, em troca de ajudá-lo a recuperar sua propriedade. Jin-ho aceita e juntos levam o cadáver até o quarto da presidente do condomínio. Lá, Jin-ho tortura a mulher e seu marido. Ela revelou que, quando promotora, censurou uma reportagem dele sobre corrupção na construção do prédio. Após anos investigando-a, Jin-ho procura o livro de contabilidade, onde ela e o marido escondem os nomes dos envolvidos nas obras de má qualidade. Embora ela afirme que apenas o marido conhece a localização, Jin-ho arrasta o corpo do marido da presidente até o quarto blindado com acesso digital, deixando Woo Seong sozinho com ela. Nesse instante, ele confessa que só fingiu se aliar a Jin-ho para salvar sua vida após o assassinato da vizinha, e então começa a libertá-la de suas amarras. No entanto, Jin-ho irrompe furioso no quarto e leva a mulher à força, pois atrás da porta metálica só há instrumentos musicais e nenhum sinal do livro contábil. Woo Seong tenta atirar com a pistola de gás da presidente, mas a arma falha. Jin-ho avança contra ele. A presidente fere o agressor com a pistola e entrega um martelo ao marido para revidar. Woo Seong se aproxima de Jin-ho agonizante. A presidente exige que ele elimine Jin-ho, dizendo que só a morte dele impedirá sua incriminação após a morte do marido. De repente, a presidente ataca Woo Seong, alegando que ele desperdiçou sua chance e retira o livro escondido. Ela revela com cinismo que construiu o prédio com materiais de baixa qualidade para maximizar os lucros e que seu plano mestre consistia em gerar conflitos entre os vizinhos, para recomprar os apartamentos por preços baixíssimos. Quando está prestes a assassinar Woo Seong, Jin-ho se levanta em um último esforço e acaba com ela. Antes de morrer, Jin-ho pede o livro, mas Woo Seong ignora e decide queimar o registro de subornos e os contratos de venda. Após abrir as válvulas de gás e acender o forno, ele sai pouco antes da explosão destruir o apartamento. Dias depois, após alta investigação sem provas, Woo Seong se muda com a mãe para o interior. Certa noite, ele sonha com os papéis queimados e volta na antiga casa. Ao abrir uma gaveta, acha um documento inesperado, o título de propriedade em seu nome. Nesse momento, os ruídos inexplicáveis voltam a ressoar. Este vídeo é possível graças aos membros do Clube Elite do EM Minutos, que apoiam o canal e garantem resumos semanais de filmes e séries. Você também pode entrar para esse grupo exclusivo, ver resumos instantâneos de filmes em cartaz, pedir qualquer resumo diretamente para mim e acessar uma biblioteca privada exclusiva. E, o mais importante, ser reconhecido e agradecido por toda a comunidade como alguém que faz este projeto acontecer. Não espere, junte-se agora à família clicando em Seja Membro.